Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 26. Mas alguns disseram: Ele expele os demônios por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Outros, para o tentarem, pediram-lhe um prodígio vindo do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como estará em pé o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que eu lanço fora os demônios? Ora, se é por virtude de Beelzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos, por virtude de quem se expelem, por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu, pelo dedo de Deus, lanço fora os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda o seu palácio, estão em segurança os bens que possui. Porém, se sobrevindo outro mais valente do que ele, vencer, tira-lhe as armas em quem confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu de um homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não o encontrando diz: Voltarei para minha casa, donde saí. Quando vem, encontra varrida e adornada, então vai e toma consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que evangelho de hoje, que mexe com o nosso bem-estar, que traz para nós um caminhar com Jesus, a importância de nós firmarmos o nosso olhar em Jesus, a importância da gente ser verdadeiro, a importância da gente ter aquele coração: eu tomei uma decisão de conversão, eu não quero voltar mais atrás naquilo que eu fazia. Então, assim, diante desta conversão, diante, meu irmão, de você dar continuidade no teu querer estar com Deus, de fixar o teu olhar em Jesus, a importância de você não dar aquela brecha para o maligno entrar novamente no teu coração. De que forma? É quando eu retorno ao pecado e eu quero permanecer dele novamente. Agora eu cometi o pecado, eu corro e confesso, eu reconheci o meu pecado dia a dia e eu renuncio ele. É bênção, meu irmão. É isso que o Senhor quer de nós, a humildade, a sinceridade, mas nós precisamos entender a palavra, e a partir do momento que nós trazemos a palavra para a nossa vida e ela nos direciona uma verdade, e eu acolho a verdade e eu tomo posse dessa verdade, é isso que Deus quer de nós hoje, que nós não nos unimos a Satanás. Então, de que forma que eu me uno a Satanás? É quando, como está lá em 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. Então, o demônio, ele está unido ao pecado. Agora, como disse Jesus aqui, ele diz assim: quem não é comigo é contra mim, em quem não colhe comigo desperdiça. Então, se eu sou de Deus, eu não quero pecado. Se eu sou de Jesus, eu renuncio o pecado. De que forma? Enxergo ele. Eu denuncio o pecado dentro do meu coração e não quero mais fazê-lo. Eu cometi, vou dando espaço para o pecado, cometi de novo pecado. E ali eu continuo mentindo para todo mundo, mas eu estou no pecado. Aí que diz a palavra que vem 7 vezes mais forte, e aí que você cai num grande erro, meu irmão, de você voltar atrás e você vir 7 vezes piores aquilo que você vivia, que você tinha renunciado por amor a Jesus. E aí é pior ainda, por quê? Porque você sabe da verdade, você aceitou, você disse sim a Satanás. E aí, ele, como diz o outro, ele fica muito mais feliz com essa tua desobediência, com esse teu estado de mortidão, de se colocar no pecado e assumir o pecado, do que você lutar contra ele, você falar para Jesus, você reconhecer e você jogar fora Satanás, expulsar o demônio da sua vida, é você dizer não todos os dias ao pecado. Irmão, e hoje, o nosso Lectio Divino vai trazer para nós justamente isso. Quando Jesus disse ali uma casa dividida,
É aquela casa que uma hora está no pecado, uma hora não está. Então, assim que você reconhece se é de Satanás, porque se ele fosse expulsar o demônio e ele fosse o pai dos demônios, ele não estaria expulsando. Então não existe isso. Então ou você é de Deus ou você se une a Satanás. Por quê? Porque ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu sou aquele cristão que vou à Santa Missa e saio de lá e vivo lá. Em todo lugar que eu vou eu sou de Cristo. Eu não posso ser cristão meia boca, aquele cristão que só sou cristão dentro da igreja, só sou cristão lá quando eu vou lá rezar o terço, né? Aquele cristão assim, bonzinho lá, mas eu saio dali, eu sou outra pessoa. Você está dividido. Então você não é a pessoa que está com o teu objetivo de viver a palavra de Deus. Então o cristão que é totalmente de Cristo, ele também não pode ser dividido no seu querer, no seu agir, no seu falar. E uma das coisas que hoje o Senhor me colocou que atrai a divisão, nós precisamos entender uma coisa. Qual é a causa de divisão em minha família? Tem alguma situação que divide você, a tua casa? Tem alguma situação que você vê que Satanás divide dentro da sua casa? Para você entender qual que é o pecado que está atormentando a sua vida, que você precisa renunciar hoje? Irmãos, e me veio uma palavrinha assim que é terrível, que está lá em João 8,44, eu vou ler para nós, João 8,44, ela é bem pequenininha, mas olha o tamanho do versículo que fala dela. João 8,44. Vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A mentira, irmão, é uma brecha que nós damos para o maligno, para ela entrar dentro da nossa casa e acabar com a família. Eu vejo assim os jovens, quando mente para o pai e para a mãe. Eu vejo assim a mentira, quando ela vem trazendo Satanás para dentro de nossa casa, como que ela destrói, como que ela ofende, como que ela traz a ira, a briga, a discórdia, o nervosismo, a perca do controle. Quando um pai sabe alguma coisa do filho, ele perde o controle. Então assim, por isso que nós temos que entender que a mentira hoje nós vamos renunciar a ela. Toda e qualquer mentira na nossa vida. É o que é a palavrinha que veio assim no meu coração. O que está dividido a sua casa? A mentira. A mentira é uma palavrinha que sempre prejudicou a minha família. A minha casa sempre passou por essa palavrinha e um dia eu renunciei a ela. De todo o meu coração. Um dia eu renunciei. Foi uma coisa tão simples, mas eu vi que eu ensinava os meus filhos a mentir. Eu ensinava a minha família a mentir. E se o Satanás é o pai da mentira, eu não posso me unir a ele. Eu tenho que renunciar à mentira. E quantas mentiras tem destruído as famílias? Mentira que está fazendo uso de um vício e não conta para o pai e para a mãe. A mentira lá da escola, as coisas que acontecem. A mentira que a gente faz também nos negócios. A mentira omitindo contas. Um monte de coisas que a gente omite, colocando a mentira e fala, não, eu não estou mentindo, eu estou só mentindo. Irmão, a mentira em si, ela traz Satanás para destruir as nossas famílias. Vamos renunciar à mentira. Como eu renunciei um dia eu menti, dá um pequeno testemunho aqui. Eu menti uma vez assim, e eu renunciei. A questão financeira, nós estávamos passando um momento difícil, e eu tive que mentir porque a pessoa me pediu, eu vou fazer essa troca para você, mas você não conta para ninguém que eu fiz isso para você, que era um juro, né? E eu falei assim, tá bom, não vou contar. Eu não contei, nem para minha esposa. E naquele momento, outros lugares assim, comentou que essa pessoa estava trocando para todo mundo. E a minha esposa falou assim, nossa, ele fez isso com meu esposo. Ligou lá e falou um monte de coisa para ele. Falou, não, eu troquei sim pro seu esposo. Aí ela falou, nossa, me perdoa. Ela pediu perdão, ela passou vergonha porque ela se sentiu traída por essa pessoa por ter ignorado nós, né? Mas na verdade ele tinha pedido para mim não contar. Mas eu menti. Então era uma mentira boa, porque é uma omissão, mas eu menti com outras palavras. Eu falei, foi fulano que fez isso para mim. E aí a minha esposa me chamou assim à parte e falou assim, escuta, você trocou aonde? Eu falei, troquei lá com fulano. Ela falou, você é um mentiroso. Eu liguei lá para a pessoa e xinguei tudo ela, mas ela falei as coisas para ela, não xinguei, eu falei umas coisas para ela assim, e a pessoa falou, não, dona, eu troquei para ele. Sabe, irmãos, era num banco na época. E eu falo assim, como que isso foi terrível. Como que essa mentira foi vergonhosa para minha esposa.
ela se sentiu envergonhada, eu me senti envergonhado. Eu falei, a partir de hoje eu não minto mais. A partir de hoje. E é uma luta, porque a mentira, muitas das situações que nós vivemos, a mentira nos faz se esconder atrás de uma verdade. E toda mentira, ela traz um risco muito grande. Traz um risco contra a própria vida, traz um risco contra a morte eterna. Por exemplo, o adultério é uma grande mentira, a pessoa mente o tempo inteiro, né? Então, assim, tantas coisas que vêm com a mentira que nós precisamos renunciar a ela hoje. E eu quero fazer uma perguntinha para mim e para você. Qual é a causa da divisão em minha família? Qual é o pecado que tem atormentado a sua casa, que você já renunciou e ele torna a bater na porta, e também você tem dado essas brechas que você precisa colocar. Eu quero colocar hoje a mentira. Que toda mentira dentro da minha casa, da minha família, seja expulsa em teu nome, Senhor. E que toda mentira venha trazer junto com a tua verdade. Que quando nós descobrimos o pecado, que ele fica omisso, que fica mentindo para nós mesmos. Quando nós acreditamos até em nós, nas nossas mentiras. Quando eu acredito que não preciso confessar. Quando eu acredito que os sacramentos são coisas inventadas da igreja. Quantas heresias, quantas mentiras. Quando eu acredito que eu minto para mim mesmo, que eu saio de dentro da igreja, eu vim falar que tem que tratar bem as pessoas, e eu minto para mim mesmo tratando mal, que eu sou bonzinho com todo mundo, mas eu sou um carrasco dentro da minha casa, uma grande mentira para você. Você não está vivendo o amor, não está vivendo a caridade, e o Espírito Santo de Deus vem, Senhor, revelando todas as situações de mentira, toda traição, todo adultério, todas situações, masturbações que nós mentimos, sabe, irmãos, quando nós fazemos isso, mentimos para nós mesmos, escondido num banheiro, tantas situações. Vai renunciando, irmão. Vai te falando, Senhor, eu quero aqui afastar todo o mal dentro da minha casa. Todas as situações que trazem desavenças. Todas as situações que dividem dentro da minha casa. Pessoas que mentem na parte financeira. Pessoas que omitem a verdade. Pessoas que mentem. O Senhor me mostrava assim um cartão. Pessoas que mentem o esposo para a esposa para o esposo, questão financeira. Mente e não conta um para o outro. Quando descobre, vem trazer desavenças dentro da casa. Isso tem trazido desavenças financeiros. Vem trazido confusões dentro da sua casa. Tem trazido divisão no teu relacionamento. Fala, Senhor, toma conta da minha situação financeira. Que eu não minta mais para o meu esposo ou para minha esposa. Que nós sejamos uma só carne. Filhos pedindo perdão para os pais pela mentira que estava mentindo. O Senhor me mostra assim coisas escondidas dentro do quarto, cigarros eletrônicos, muitas coisas sendo expulso de dentro da sua casa, porque você tomou uma decisão não mentir mais hoje. Eu não minto mais para o meu pai, eu vou falar a verdade, eu vou jogar fora isso aqui. Porque isso aqui trouxe divisão no meu coração. Eu estou me omitindo, eu estou me afastando da minha família. Esse cigarro está me fazendo eu me afastar. Esse cigarro está sendo motivo de mentira na minha vida. Em nome de Jesus, jovem, expulsa de dentro da sua casa essa mentira. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por todas as situações e divisões que hoje foram expulsas de dentro da nossa casa, e que a tua paz esteja no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja